Brasil que faz, com Elvis César. Oferecimento Airfry é Mondial. A escolha inteligente. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Autopel Soluções. RCA, ferro e aço para construção civil. Olá! No ar o Brasil que faz com Elvis César, com essa energia transformadora e uma frequência de vitória. Esse programa tem a sua cara, uma cara de superação. Levanta a cabeça, sai da cadeira e vamos lá, que a vitória é certa. Hoje teremos uma entrevista pra lá de especial, que vai nos ensinar o passo a passo para a construção de uma carreira, de como com ousadia e um poder de comunicação você pode vencer. É com muita alegria que recebemos no Brasil que faz César Filho. Que prazer recebê-lo aqui, César Filho. Prazer é meu, Elvis. Muito obrigado pelo convite. Viu, uma honra para mim estar aqui conversando com você, com seus telespectadores, com todo mundo que te acompanha já há tanto tempo. Eu te acompanho sempre que eu posso, o programa está cada vez melhor. Muito obrigado pelo convite. A honra é toda nossa. E hoje você vai saber um pouco sobre o poder da comunicação, como que a credibilidade, um bom caráter e uma comunicação expansiva pode dar resultado na sua vida. Mas César, é um grande prazer, em primeiro lugar, conviver contigo, te conhecer, Obrigado. ter lições contigo e mais do que isso, também já nasceu nos corredores da Globo. Foi mais ou menos assim, né? Conta um pouco da sua história. Meu pai foi radialista, né? Então eu tinha curiosidade, porque quando eu tinha 5 para 6 anos, meu pai parou de trabalhar no rádio. Quando eu tinha 9 para 10 anos, que eu vim para São Paulo, minha mãe me levou para assistir o programa do Silvio Santos, que era lá na Praça Marechal Deodoro, no auditório, vendo ali, o Silvio fazia ao vivo na época na TV Globo. Depois assisti alguns programas, sempre como eu queria assistir fui assistir a Hebe na TV Record, que era no Teatro Record, na Rua Augusta, sempre criança. E depois, quando eu decidi que eu iria seguir a carreira, que eu gostaria de fazer algo ligado principalmente ao esporte, porque eu sempre fui apaixonado pelo futebol, e eu acompanhava Osmar Santos, Fausto Silva e Cândido Garcia na Rádio Jovem Pan, eu gravava aquilo para mim, eu queria seguir os passos deles. Eu falei, eu tenho que trabalhar em alguma coisa que eu goste de acompanhar e que me deu sustento para mim, né? Então eu achava que eu sendo um repórter esportivo, trabalhando na crônica esportiva, eu iria conseguir isso. Então eu fui bater a porta da TV Record na época, que era Silvio Luiz, Pedro Luiz e Flávio Prado, que faziam as narrações. Silvio Luiz, Anos... um trio assim espetacular. Espetacular. E eu cheguei lá, o Silvio me atendeu. Eu digo sempre assim, hoje as pessoas, se você bater na porta de qualquer emissora, ninguém vai te atender. Mas eu fui lá na TV Record, e o Silvio me atendeu, eles me deixaram entrar, eu entrei nos corredores da TV Record, lá na Miruna ainda na época, e fui falar com o Silvio, ele gravava o Clube dos Esportistas. Aí eu falei, Silvio, eu tenho 17 anos, eu ainda não estou na faculdade, mas eu acompanho e tal, eu tenho desejo, meu pai sempre foi tal. Isso uma quinta-feira. Ele falou, volta segunda às 11 horas da manhã. Aí eu voltei na segunda, ele chamou o Magrão e falou assim, ó, esse moleque aqui vai fazer estágio aqui, vê o que ele quer fazer, não vai ganhar nada, deixa ele percorrer aí e ver o que ele pode ser útil aí. Aí eu comecei a acompanhar as reportagens, acompanhava, o Flávio Prado me adotou na época, né? Acompanhava as reportagens, ia pro estádio, ia pro centro de treinamento dos clubes, acompanhava as reportagens, via como que o telejornal era. Isso sem ganhar Nada. real, sem ganhar nada. Não, meus irmãos, o Saulo e o Reinaldo, me davam dinheiro pro ônibus, porque nem dinheiro pro ônibus eu tinha para chegar lá. Para alimentação, pro lanche? Nada. O Flávio Prado foi um cara que pagou muito almoço para mim. A gente saía de manhã, ia, por exemplo, pro Corinthians, pro Palmeiras, pro São Paulo, tal, e parava no meio do caminho com a equipe para eles almoçarem. E aí eu falava que eu não estava com fome, mas na verdade eu não tinha dinheiro para comer. E o Flávio sacou isso aí. O Flávio falava, não, senta aqui com a gente. E o Flávio falava, a parte dele é minha. E o Flávio pagava meu almoço. Diante desse cenário, vem uma indagação. Uma infância difícil prepara e molda o profissional para o sucesso? A promessa de Deus sem você atravessar o deserto, Elvis. Eu acredito muito nisso, entendeu? Então, assim, eu acho que me preparou demais por tudo. Eu vejo, começar de estagiário, sem remuneração. Minha mãe, eu não sei, eu não tive oportunidade, hoje eu tenho uma maturidade que quando ela partiu eu não tinha ainda, ou talvez não quisesse, mas eu acredito que ela teve uma visão de futuro
Na época que a gente veio para São Paulo ainda era um Eldorado, sabe? Ainda era aquele sonho que as pessoas tinham da grande cidade e tal. Acho que ela pensou o seguinte: no interior, meus filhos não vão ter Eu futuro que eu espero. preciso ir para São Eu Paulo. E preciso ir para vocês ter vieram oportunidade. de que Viemos, cidade? viemos de Aparecida. Eu nasci em Guaratinguetá, criado em Aparecida. Guará? Nós viemos morar na Rua dos Protestantes, 171, Não onde sei. hoje é a Cracolândia lá, mas na época não era isso, embora tivesse ainda algumas coisas, mas a gente sai. E eu saía dali, é uma kitnet que a gente tinha camas de abrir, porque senão não cabia todas as 3 camas, tinha que montar todos os dias. Nós arrumávamos a nossa cama, nós estendíamos nosso lençol, nós fechávamos, abríamos e fechávamos a cama para dormir. E eu era o único que depois meus irmãos já estavam trabalhando, eu ia para a escola a pé. Percorria toda aquela Estação da Luz, o Parque da Luz e tal, e estudava na Avenida Tiradentes, na Escola Prudente de Moraes, estadual. E sempre a pé, ali, no Bom Retiro. Depois ali minha mãe melhorou um pouquinho, ela conseguiu alugar uma casinha, um sobradinho, tudo geminadinho, eram vários sobradinhos na Rua Jaraguá, no Bom Retiro, que era em frente ao local onde ela trabalhava, para ela poder almoçar com a gente, para ela poder ver mais os filhos, estar mais próximo dos filhos. Acompanhá-los. Aí depois nós fomos também para a Rua dos Italianos, no Bom Retiro, e aí sim eu consegui comprar a casinha. Mas para comprar essa casa teve uma trajetória. Teve, é Foi, evidente. a primeira foi a Jovem Pan, não? Como? A primeira rádio foi a Rádio Jovem Pan AM. Eu fui para a Rádio Jovem Pan e pedi pro Cândido Garcia, quem eu ouvia, esperei 2 horas para ser atendido, fui atendido e tal. Aí o Cândido me deu um teste, essa história eu acho extraordinária. Ele falou: olha, primeiro você não vai começar fazendo futebol. Você vai ter que ralar pelo esporte amador, pelos esportes que não... Porque quando você tiver maturidade suficiente, se eu for um profissional bom, que eu achar que você tem qualidade, eu jogo você pro futebol. Mas não pode começar, você não vai começar no futebol. Eu queria oportunidade. Aí ele falou para mim assim, porque eu cheguei falando que eu fiz estágio na Record e tal. Ele falou: olha, o Kirmaíro e o Thomas Koch vão fazer um torneio internacional de tênis aqui em São Paulo. Consegue entrevista com um dos dois para mim e traz aqui. Aí, na época não existia internet, era lista telefônica que você tinha que pegar, e eu não consegui telefone de Kirmaíra, nem de Thomas Koch, nem de ninguém. Aí eu me lembrei que durante o estágio que eu fiz na Record, existia um cara que ele comentava sobre tênis. Então eu liguei para a TV Record, pedi para falar com ele e perguntei para ele. Falei: olha, você está sabendo? Ele falou: o Kirmaíra está nos Estados Unidos, o Thomas Koch está em Londres, ou vice-versa, não sei, para tentar contratar fulano então para trazer para o torneio internacional. Falei: você tem certeza? Ele falou: pô, você não pediu informação para mim? Lógico que sim. Aí eu fiquei pensando, falei: pô, ele me deu um teste que não dá para eu realizar. Hoje eu acho que ele pensou o seguinte: se eu vou dar um teste para esse moleque, ele vai ficar com tanta vergonha que ele não conseguiu, que ele nem vai voltar para cá. Nunca mais vai aparecer aqui. No dia seguinte eu estava lá. Aí ele chegou e falou assim: conseguiu? Não olhou no meu rosto, sentou assim, falou: conseguiu o que eu te pedi? Eu falei: não, o que você me deu foi uma missão impossível. Ele falou: por quê? Eu falei: porque um está em Londres, outro está nos Estados Unidos. Aí ele falou assim: você é bom. Agora eu vou dar um teste para valer para você. César, mas antes eu vejo assim, eu vejo assim que teste, que história brilhante, e a gente vê às vezes as pessoas, e você que está em casa também, desistirem na primeira dificuldade, na primeira pedrinha de tropeço que colocam na sua frente, você, não dá, não tem como, e já tem aquele processo que sem nenhuma persistência. É. E a sua carreira demonstra que só está hoje aqui por conta de muita E persistência. tem mesmo depois, quando eu já estava na televisão, você ouve muitos nãos, né, na vida. Quando você tem uma oportunidade, acho que você tem que agarrar de todas as formas. Então eu fazia o meu estágio no Jornal de Esportes, o Jornal de Esportes acabava, acho que 12h. E aí eu estava meio que livre para fazer. Ao invés de eu ir embora, eu ia na rádio, eu queria ver como é que funcionava a rádio, eu queria ver outros departamentos de produção. Quando eu estava já na TV Globo, eu descia para a novela. Eu queria Aproveitava a Claro. oportunidade, se dedicava mais do que os outros e entregava mais do que foi contratado. Essa era um princípio. Mesmo na TV Globo, quando eu já estava fazendo Fantástico, eu ia na sexta-feira para lá. Chegava sexta-feira à noite, eu podia ir para o hotel, podia sair, podia fazer... Eu ficava lá no estúdio para ver o Jornal Nacional com o Sérgio Chapelin e Cid Moreira. Eu sentava num cantinho e ficava lá vendo ao vivo. Se eu tivesse que pagar por isso, eu não teria pago para fazer? Aprendizado isso. fora do normal. Mas eu tinha muita sede da profissão, eu tinha muita sede, Sede muita de vontade aprender. de aprender, de querer colocar o meu nome também ali dentro da história da televisão, sabe? E do rádio também, eu fiz isso muito, eu fiz Jovem Pan, Mas essa construção de carreira, É. esse passo a passo que eu gosto, assim, estudando a sua história, que eu gosto de ouvi-lo.
sabe, esse passo a passo, né, que foi aí Record, Rádio Record, depois Jovem Pan no esporte, mas no esporte tudo que não fosse futebol, porque o prestígio, o glamour era o futebol naturalmente, Claro. e Mas eu tinha que depois, ter bagagem para poder estar lá, né, para ter numa rádio grande, como é que você vai qual colocar um foi a repórter sua com primeira experiência? experiência na TV? Na TV foi o Elian Saldo me chamou, aí ele começou a notar minha falta nos corredores, falou: "Cadê aquele garoto que ficava aqui no esporte?". Aí ele foi embora, porque ele não teve oportunidade e tal, e o Hélio sentiu minha falta porque eu transitava nos corredores, isso que eu estou dizendo. Então eu fui visto por ele também. Sim. E aí ele falou assim, foi no Silvio Luiz e falou assim: "Você não vai usar aquele garoto que estava aqui?". O Silvio falou: "Não", ele inclusive está na Jovem Pan. Aí o Hélio falou: "Eu posso usar?". O Silvio falou: "Pode". Aí ele mandou me chamar para eu ir até lá, eu não sabia o que era, achei você sempre acha que é algum problema, né, falei: "Pô, Elian Saldo grandão, diretor artístico da Rede, mandou me chamar", eu falei: "É algum problema, Alguma coisa alguém eu fiz. alguém fez alguma coisa errada, jogaram a culpa em mim", eu pensei. Aí quando eu cheguei lá, ele falou assim: "Olha, eu acho que você é muito garoto, você é muito novo, mas você tem cara de telejornal, você tem voz de telejornal, e eu tô precisando de um novo apresentador de telejornal, queria fazer um teste com você, você aceita?". Eu falei: "Eu quero gravar uma semana". Ele falou: "Depois de uma semana eu vou assistir a fita para ver se você evoluiu". Quando eu fui fazer o jornal, eu já sabia mais ou menos como era, apesar de nunca ter feito, mas eu já sabia como era, mais ou menos. Você já tinha uma mentalidade vencedora, ou seja, Acho que sim. já tinha essa mentalidade de entregar mais do que era contratado, de ter curiosidade de todos os segmentos da TV Ah, e mas da até hoje, rádio. Elvis, Isso até que lhe hoje. faz uma pessoa diferenciada no meio artístico. Até hoje eu quero entregar mais do que aquilo que as pessoas esperam, até hoje, sempre. É um princípio de vencedor. O que a gente vê, pessoas com mentalidade adormecida, que sempre, não, isso aí eu não fui contratado para pagar, isso eu não fui contratado para fazer. Outro dia você estava me falando que estava projetando 2 novos programas e que não tinha problema se não recebesse por eles. É verdade. E isso, falando assim, projetando ideias, e isso é um princípio de todos que vieram para vencer. Aí o Hélio assistiu e falou: "Olha, eu achei que você evoluiu, eu achei que você cresceu, só que eu acho que você tá com o cabelo muito comprido. Posso mandar pra cortar o teu cabelo e a gente grava mais uma semana e você vai estar melhor do que essa aqui, com o cabelo melhor, para apresentar para o Paulito Machado de Carvalho e poder te contratar". Eu falei: "Lógico que sim". Aí ele me mandou cortar o cabelo nesses salões chiquérrimos aí que eu nunca tinha andado, nunca tinha entrado. Aí cortaram o meu cabelo e tal, desbastaram o cabelo bastante. E daí, eu gravei mais uma semana, eu gravei de segunda a sexta. Aí ninguém falou nada, eu falei: "E agora?". Aí a Marilu, que era a camareira lá da Record, falou assim: "Não", ela era uma argentina, ela falava: "Tchê", ela me chamava de tia, ela falava: "Tchê, vem de segunda-feira, vem, continua". Aí vim segunda-feira, gravei. Terça-feira, quando eu cheguei às 11 horas da manhã, ela falou: "Dónde va?". Eu falei assim: "Vou pôr meu blazer para fazer gravação". "Não, hoje tu vai ao ar". Uau! Eu falei: "O quê?". Ela falou assim: "Hoje tu vai ao ar". Aí o Hélio Ansaldo veio falar comigo: "Calma, fica tranquilo, vai dar tudo certo, tal, tal, tal". Você está aprovado, agora você É, vai para o jogo. vai pro jogo. Treino é treino, Mas jogo é mas eu fiquei jogo. sabendo no dia que eu ia estrear naquela terça-feira. Quando terminou, ele foi tão generoso comigo, ele falou assim: "César filho, tenha certeza que o seu início foi muito melhor que o meu". Uau, E a uau! partir dali aí eu fiquei 1 ano e pouco fazendo o Record em Notícias no horário do almoço, e aí eu tive um convite para ir pra Bandeirantes. Mas antes de você contar da Band, daqui, da nossa Band, eu quero falar com você que está em casa. Você está entendendo a construção de uma carreira, de uma mentalidade vencedora, de uma pessoa que entrega muito mais, de uma história fantástica, de um dos maiores apresentadores da TV brasileira? E você quer contar a sua história aqui? Me siga agora no Instagram. Manda para mim a sua história que você vai ser o meu próximo entrevistado. Siga aqui, Elvis César, pega o celular aí, @Elvis César com Z oficial e manda a sua história para nós. E aqui na Band, como foi? Eu era apaixonado já pela rádio, por tudo isso, o jornalismo da Bandeirantes era muito forte, e aí existia um jornal chamado O Repórter, que foi criado pelo Walter Clark, e eles me chamaram para apresentar esse jornal. Era um jornal que era em rede nacional, então era muito tudo, o dinheiro, tudo era melhor para mim. Então eu troquei a Record pela Bandeirantes, estive na Bandeirantes durante esse tempo, e aí me chamaram, aí eu já Quanto tempo?
Fiquei bastante tempo na Band, porque foi nesse período que eu consegui comprar casa para minha mãe. Foi nesse período, porque Aí, aí eu já tinha aí virou a transitado. chave. E a Bandeirantes me chamou para fazer rádio lá também, então eu fiz rádio e TV Bandeirantes. Eu chegava na Bandeirantes, no Morumbi, 9 horas da manhã, saía de lá 8, 9 horas da noite, Elvis, todos os dias, com alegria no coração. Eu fiz AM, fiz FM, cobria férias, fazia de tudo um pouco, porque eu queria estar ali. Você não é do seu tempo, eu ouvia Hélio Ribeiro na Rádio Bandeirantes. Hélio Ribeiro. O poder da mensagem. Era maravilhoso aquilo, era extraordinário. Então o meu estúdio era o mesmo corredor, a divisão de janela era uma aqui e outra ali. Eu trabalhava na FM, mas eu sonhava com a AM. O AM que tinha Salomão Esper, tinha Gilmir Betting, tinha Zé Paulo de Andrade, tinha Ney Costa, que fazia as mais da Bandeirantes, tinha o Ferreira Martins, Walker Blas, César, a tantos gente nomes pode do falar rádio. que o rádio foi a escola dos grandes. Foi. O rádio foi. E quando o Newton Travesso me levou para a TV Globo, ele falou assim, ele descobriu, quando ele tinha me visto na TV Cultura, que é um outro detalhe importante também, que eu fui cobrir férias na Cultura, e você pensa, e eu fazia um jornal lá meia-noite, você fala assim, ninguém tá me vendo, né, assim, mas eu fazia o meu melhor. E eu tinha um câmera que falava, ele botava, era só eu, era uma câmera e eu. Ele colocava o rostinho do lado e falava assim, dá aquele boa noite especial que o seu Boni tá te vendo lá no Rio de Janeiro. A Cultura nem pegava no Rio, mas eu dava uma risada antes de entrar no ar, e entrava diferente, né, já entrava bem pra caramba. Então ele sempre, mas olha como a palavra tem poder. A palavra tem poder Aí profético. o Newton me viu na Cultura uma semana antes de acabar o meu tempo ali de férias, que eu fiquei um mês, o Ricardo Carvalho gostou de mim, pediu para ficar mais 2 meses, deu férias para os outros 2 apresentadores da noite, e falou, quem sabe eu consigo verba para te contratar. Aí ele me chamou e falou, não consegui a verba, infelizmente eu vou ter que dispensar. Eu falei, não tem problema, já me ajudou 3 meses, foi muito bom o período que eu tive aqui, aprendi pra caramba. E aí o Flávio Guimarães, saudoso Flávio Guimarães, estava na redação, me deu um telefone e falou, olha, na época, gente, não existia celular, não tinha internet, não tinha nada, tá? Era assim mesmo, papelzinho, tá aqui, ó. Ligou o tal de Carlito aqui pra você, falando que ele quer te contratar porque ele gostou da sua voz pra você gravar um comercial da Volkswagen pra ele. Aí no dia seguinte, era de noite, no dia seguinte eu liguei, falei, por favor, o Carlito, ele falou, é o César Filho da Cultura, assim, falei, não, aqui é da TV Globo, eu não podia falar, o seu Newton Travesso quer te contratar pra fazer TV Mulher. E aí o Newton, ele me contou depois que ele subiu lá e falou pro Carlito assim, eu acho que eu encontrei a pessoa para apresentar o TV Mulher. O Carlito falou, quem é? Ele falou, César Filho da Cultura. Você já assistiu ele? Aí o Carlito falou, eu ouço ele todos os dias. E o Newton falou assim, como assim, ele faz rádio? Faz, então liga e contrata. Porque quem faz rádio bem, faz TV bem. Olha, essa é só uma parte da história desse fenômeno da TV, da comunicação brasileira, que faz a gente ter uma experiência em tudo que ele faz e o que ele apresenta. Olha. E tem uma peculiaridade que o Brasil não sabe. Não, e para você ter uma ideia, na época, a Tupi já estava falindo, a TV já tinha falido e a rádio estava nos últimos dias. Eu fui até a Rádio Tupi, eu já querendo fazer rádio, eu fui até a Rádio Tupi e falei, mesmo que eles não me paguem nada, se eles me derem a chance de eu entrar no ar para fazer o programa, para mim já está pago, porque é uma escola para mim. E quando eu cheguei lá na Tupi, tinha um operador que falou assim para mim, olha, dois locutores se desligaram da Rádio Manchete. Vai lá que você consegue uma das 2 vagas. Quem era o chefe? César Fofá. Uau. Eu peguei os ônibus, saí do Sumaré, fui lá para Consolação de Rádio Manchete, toquei o interfone, aí falaram assim para mim, você já faz rádio, televisão? Você faz rádio? Eu falei, não, eu faço televisão na TV Record. Eu fazia realmente o jornal. Aí o Fofá mandou eu subir. Eu fiz um teste na sexta-feira, estreiei no domingo às 6 horas da manhã. Deixar um abraço pro Fofá aqui. E essa aula de humildade, essa aula de dedicação, fica um exemplo para mim e para todos que estão nos assistindo. E o que o Brasil não sabe é o seguinte, que em 2020, aproximadamente um pouco antes da pandemia, final de 2019, eu comentei com o César, eu estou para fazer um programa que conta a história de pessoas brilhantes no Brasil. E a minha ideia é essa. Aí você falou, pô, mas você vai, pô, olha, gente que faz o programa. Eu falei, não, mas gente que faz, a marca é da Band. E eu não comecei na Band, é natural. A gente começou peregrinando, tal, tive uma oportunidade de ouro na Rede TV e depois vim para a Band. E assim, é, aí ele parou assim, tomando um café comigo, e eu preciso testemunhar esse público e já externar a gratidão. Ele falou, então, Elvis,
Coloca brasileiro que faz o nome do seu programa. Próximo, né? Mas Gente que faz é da Band. E é verdade. Aí Brasileiro que faz, Brasil que faz, gente que faz, né? É isso, né? gente que faz a diferença no meio, né. E aí César, chegamos nessa marca, um Brasil que faz, para entrevistar uma pessoa como você, um brasileiro que faz, que vira a chave quando chega na Globo. Quando eu cheguei na Globo, eu achei que já tinha ido longe demais. Eu já estava feliz com aquilo que eu já tinha conquistado. Eu já estava muito Não, feliz. um garoto de Aparecida, de simples, que pagava aluguel em São Paulo, Não, já tinha que comprado aí, já tinha que conseguido, já não, tinha. não, lá não, mas que estagiava, que não almoçava porque não tinha dinheiro, mas, falava que não estava saciado para não dar problema para ninguém. Na época de Bandeirantes, né, na Bandeirantes tinha um carrinho de cachorro-quente na porta ali, que não existe mais. Era um carrinho mesmo. Várias vezes meu almoço foi um cachorro-quente ali na Bandeirantes. Eu fazia a TV, o jornal, eu chegava às 9h, o jornal era meio-dia até 1h, e entrava na rádio às 3h. Fazia das 3 às 7h. E depois fiz a AM das 10 à meia-noite, cobrindo férias e tal. E dava O seu ótimo. sonho. Era, imagina, tem um microfone. É que as pessoas, assim, hoje não tem muito mais isso, eu não sinto muito isso. A Bandeirantes, você ter um microfone da Rádio Bandeirantes na tua frente, para você falar. Sabe quantos comunicadores gostariam de ter aquele microfone à sua frente? Sabe, César, eu agradeço a Deus tanto, a gratidão, a oportunidade de poder estar aqui, de aparecer para você hoje aqui. A gratidão é muito grande, né? Porque para conhecer a nossa história, tudo que a gente percorreu, para ter essa grande oportunidade de ouro. Então, é a gratidão muito grande. E você vê que todos que têm gratidão passam, têm elevação de posições, sentam em mesas diferentes, progridem, prosperam, né. E quando você chega ali para fazer o TV Mulher, todo mundo fica assim: "Poxa, trouxe um um desconhecido na". Porque ali eu acho que eu pude, na TV Mulher, eu pude mostrar um pouco mais dessa coisa da comunicação. Porque o Newton falou assim: eu quero você do. Eu cheguei na TV Globo achando que eu ia ter teleprompter. Teleprompter é aquela. Você olha para a câmera e você está lendo, está tudo decorado. Não, você está lendo lá na frente. E aí o Newton falou: não, aqui não tem teleprompter. Eu quero o César do rádio na TV. Eu quero comunicador, eu quero o cara descontraído, eu quero esse bate-papo que nós estamos tendo aqui com o público de casa, eu quero essa informalidade é que eu quero na apresentação da TV. Eu não quero nada duro. Tanto é que eu tento fazer até hoje um pouco do que o Newton me ensinou. Mesmo no telejornal, o SBT Brasil hoje que eu faço, é totalmente diferenciado do que você está acostumado a ver no telejornal naquele horário. De bancadas, tudo. Então eu sempre tive isso, sabe? O Newton me trouxe, me despertou isso, sabe? Quando eu fui fazer o Globo de Ouro, e que o Denis Carvalho me chamou, isso já depois, eu falei assim, eu achava o Globo de Ouro careta, os caras de smoking e tal. Eu falei: Denis, não podemos fazer algo mais descontraído, mais solto, queria fazer uma coisa mais divertida, mais bacana. Ele falou: podemos gravar um piloto? Piloto é um teste, é uma espécie de um laboratório que a gente faz para que as pessoas possam analisar, corrigir falha e depois gravar um em definitivo. E a gente fez o piloto, eles adoraram o piloto. E aí deixaram que a gente fizesse de uma forma totalmente diferenciada para a época. Quando eu fui para a manhã do SBT, que o Silvio me botou lá, era das 7h, 7h30, depois ficou das 7h às 8h, das 7h às 9h, depois das 6h às 9h, tamanho sucesso que foi feito, e a gente batia a TV Globo na audiência e tudo. Eu tinha visto eu fazia de uma forma totalmente descontraída, totalmente diferente, e aí eu quis colocar calça jeans, porque eu tinha visto uma festa em Mônaco da Fórmula 1, em que os pilotos, Mônaco, chique pra caramba, e os pilotos estavam de calça jeans, um sapato maravilhoso, um cinto maravilhoso, camisa e um blazer bacana. Falei: que legal esse traje, hein? Puxa vida, podia colocar isso aí num jornal, ia dar certo. Aí eu lembro que eu falei com um figurinista, com o Dedé falou assim: vamos pedir. Eu falei: se pedir, eles não vão deixar, Dedé. Fala que eu vim com essa roupa de casa. Deixa eu só lhe dizer uma coisa, o que hoje falta na carreira desse fenômeno da comunicação chamado César Filho? Não falta nada, assim, eu acho que eu tive várias oportunidades, agarrei todas elas, fiz vários tipos de programa, sou muito feliz com tudo aquilo que eu fiz. Talvez, quando eu estiver um pouco mais velho, eu queira fazer aquilo que eu nunca fiz, que é o futebol. Um jogo rápido aqui, um livro, A Bíblia, um esporte, futebol. Para mim é futebol. um hobby. Eu gosto muito de música.
Eu gosto muito de música. Música é cultura, E não é só isso, me acalma, me tranquiliza, é um calmante natural. me transporta pro tempo. Minha mãe fala: "Que é isso?" Eu falei: "Isso eu ouvia quando era criança, isso" e deixa entrar aleatoriamente para eu matar a Tá saudade ali. denunciando a ideia, a idade. Isso sim, isso sim. Família. É o alicerce mais importante da vida. Eu sempre disse isso, eu nunca, por mais que eu tivesse alguma proposta profissional que fosse sacrificar minha família, eu não aceitaria. Deus. Assim, eu digo sempre assim, você pode conquistar muitas coisas na vida, mas se você não tiver Deus, você não conquistou nada. Esse é meu amigo César Filho, fenômeno da TV brasileira, professor, amigo, um caráter, um homem que mostra que o poder da comunicação aliado à credibilidade pode conquistar o mundo. E eu quero te agradecer, te deixando o meu livro e Muito um livro que obrigado. fala de construção de carreira, de princípios, de metodologia de gestão, de algo que possa impactar e transformar a sua vida, a minha vida, a vida de milhões de pessoas. Eu sou grato a Deus pela tua vida, sou muito grato pela tua amizade e pela sua presença Eu é aqui. que sou grato. Falando em livro, eu quero deixar assinado, a gente vai lançar um livro, a Elaine e eu vamos lançar um livro, 25 anos, Vem apresentar aqui. 25 anos de casado, 25 princípios que podem mudar a sua vida com a pessoa amada. Sou o primeiro da É fila. verdade, porque assim, muitas vezes perguntam: qual que é o segredo, né? E a gente começou a colocar isso em prática para fazer 20 anos já, hein? Eu e a Selma vamos ler muito esse livro. 20 anos de casado já. Quando você fala isso para as pessoas, a grande maioria, eu acho até, não vive isso e quer saber como viver, né? As pessoas falam: seus filhos se casaram muito cedo. Eu falo: eu prefiro que eles tenham se casado e encontrado pessoas corretas, que tenham os mesmos princípios e valores que eles, né? Do que eles estarem rodando por aí, perdidos, sem saber o que fazer da vida. Porque um puxa o outro, vai carregando essa coisa do sonho de E tem alimentar. aquilo que você me falou, né? Que quer ser avô de 10. Olha aí, galera! Gratidão, César, gratidão. Eu que agradeço, Elvis. Muito obrigado, muito bom estar aqui. Obrigado, Brasil! É um prazer. Esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Siga-nos nas nossas redes sociais. Me siga agora no Instagram, Elvis César Oficial. Sem esquecer de agradecer ao SBT, a Dani e a todos por esse fenômeno poder estar aqui na nossa tela. Beijão! Brasil que faz, com Elvis César. Foi um oferecimento. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Autopel Soluções. RCA, ferro e aço para construção civil. A família de Air Fryers Mondial continua sempre crescendo. E a mais nova integrante é a Air Fryer Forno com 12 litros. Ela é ideal para preparar porções diferentes e maiores ao mesmo tempo. Sem falar do painel digital com 10 funções pré-programadas que prepara diversas receitas com apenas um clique. Existe um modelo de Air Fryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Air Fryer é Mondial. Mondial, a escolha inteligente. A Câmara dos Vereadores aprova leis que melhoram a nossa cidade, mas ela não faz isso sozinha. É com a sua participação que essa história é construída. E agora, a Câmara está ainda mais perto de você. Para conversar com a população, a Câmara na Rua leva uma estrutura completa aos bairros periféricos. A próxima edição acontece no dia 28 de junho, no Céu Irapuru. Participe! Câmara Municipal de São Paulo, sempre em movimento por você.